Olá, Arques! No vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégia, sobre gerenciar o seu negócio, sobre empreender, que é uma parte que a gente não vê no curso de arquitetura, mas que o nosso negócio não escala sem isso, a gente não consegue fazer crescer, né? Meu nome é Érica, eu sou arquiteta, esse é o episódio 3 da Bússola da Arquitetura. Na faculdade a gente não aprende. Não aprendemos nada sobre empreendedorismo, sobre finanças, nada sobre essa parte, né? É mais sobre a técnica, que é super importante. A gente tem que ter a técnica, a gente tem que saber projetar, né? É o que a gente vai entregar para o nosso cliente. Mas eu sempre digo, não adianta você ser o arquiteto mais maravilhoso do planeta se você não tiver uma estratégia por trás, se você não tiver uma organização, né? Senão você não consegue avançar. Por quê? Porque nosso tempo é finito. Então, se tudo depender da gente, né? A gente só tem aquele tanto de horas. Pronto, acabou. Eu não consigo mais atender mais que esses clientes que eu já tenho, porque eu não tenho mais horas, né? E além de tudo, você não tem mais vida também. Porque isso, sua vida tá se resumindo ao trabalho, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma prosperidade em todos os ramos da nossa vida, né? Tem um círculo da vida, que a vida tem a parte de trabalho, a parte espiritual, a parte de relacionamento com a família, a parte de saúde, bem-estar, a parte de relacionamento social. Então, nossa vida ela é dividida em várias partes. E a gente tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. Por quê? Porque se a gente estiver desequilibrado, não roda, não gira. Uma coisa vai atrapalhar a outra. Então, se você tiver um desequilíbrio seu na sua saúde, você não vai conseguir dar o seu melhor no seu trabalho, né? E assim por diante. Então, não adianta a gente dar tudo, fazer tudo, gastar todo o tempo com um trabalho que isso não é eficiente. Não é eficiente para sua vida, né? Então, a gente tá aqui, tem até uma historinha que hoje é a historinha do rapaz que tinha que atravessar o palácio com uma colher de azeite. E aí, colocou aqui, o azeite não podia derramar. Colocou a colher de azeite e ele foi atravessar o palácio. Chegou lá no final do palácio, o sábio perguntou pra ele: e aí, deixou cair o azeite? Ele, não, todo orgulhoso, olha aqui, o azeite tá todo aqui, ó, na colher. E você viu as esculturas que tinha? Ele, não. E os jardins maravilhosos? Não. E o teto todo pintado? Não. Ele não tinha visto nada do palácio. Aí o sábio falou, não, então agora você vai lá de novo, dá a volta no palácio e aí eu te encontro aqui. Aí ele foi, pegou, pôs o azeite na colher e deu a volta no palácio. Quando chegou no final, o sábio perguntou pra ele: e aí, você viu as esculturas? Nossa, tudo lindo, tudo maravilhoso, os jardins maravilhosos, as salas, as pinturas. Ele tinha visto tudo. Mas e o azeite? Aí ele olhou, o azeite não estava mais na colher. Tinha caído. Então, o que é o nosso objetivo? É o equilíbrio. É você atravessar o palácio, carregando o azeite e conseguindo ver as belezas, né? Então é isso que a gente tem que levar para nossa vida. A gente tem que passar por tudo que a gente tem que passar. A gente tem que trabalhar, mas a gente tem que viver, porque é o dia a dia que importa. Então é isso que eu quero trazer para os arquitetos, porque eu sei que eu já tenho 20 anos de profissão, eu sei que todo mundo chega num ponto que você não tem tempo para nada, porque você vai assumindo projetos, e aí você entra naquela roda viva e você não consegue sair. Você não sabe delegar, você não sabe se organizar. E você tem que cumprir aquele tanto de compromisso que você assumiu. Então, a gente tem que ter uma inteligência de empreendedor para a gente conseguir fazer essa gestão do nosso negócio para que seja de uma forma eficiente. Para a gente poder trabalhar, para a gente poder ter o nosso tempo, o nosso lazer, nossa saúde, ficar com nossos filhos, né? E ter esse equilíbrio na vida, de carregar o azeite e ver as belezas do palácio. Eu listei aqui os principais princípios de um empreendedor. Esses princípios, na verdade, eu vou até falar o que eu aderi e o que não. Mas eu busquei isso, né, em referências de empreendedores já, assim, bem... Não só na área de arquitetura, né, grandes empreendedores. E aí eu vou falar os princípios para você
e a gente vê o que a gente levaria para nossa vida e o que não, porque tudo tem que fazer sentido para você também, né? Então, o primeiro princípio, o princípio da leitura. Leitura, gente, transforma vidas. E a gente não tem esse hábito, né? A gente vai perdendo o hábito da leitura. E até com essa rotina toda, né, cronometrada, que a gente não tem tempo para nada, como é que você vai inserir aí um momento para você ler nesse tempo? Mas é incrível como a leitura te faz crescer. Porque imagina que um conhecimento de uma vida inteira de um autor tá ali naquele livro. E quando você lê, você adquire aquele conhecimento. E assim você lê o outro, você adquire mais aquele outro conhecimento. Então, você vai crescendo e desenvolvendo muito através da leitura. Então, assim, você dedicar um tempo, 20 minutos que seja, se você dedicar 20 minutos por dia para ler um livro, você consegue ler quase, dependendo do ritmo da leitura, né, de 15 a 18 livros por ano. Pensa bem. Olha o crescimento que você tem num ano com 20 minutos. Então, é um hábito, assim, que a gente não precisa ficar muito tempo, mas que faz uma grande diferença. Esse hábito, eu amo ler. Adoro, assim, os temas que eu gosto, eu leio sobre arquitetura, sobre marketing, sobre desenvolvimento pessoal, né? E todos eles me ajudam de alguma forma. Me ajudam a tudo, assim, a tomar decisões, a pensar melhor. Então, quando a gente lê livros, assim, de estratégia, você começa a perceber, gente, o que eu tô fazendo, né, no negócio? Eu não tô olhando, eu não tô pensando. Quando você começa a trabalhar demais, quando você entra nessa roda de só trabalhar, você para de pensar no seu negócio como um todo. Você não consegue sair de dentro do seu negócio e olhar ele por fora. E daí você vai prever quais são as ações que você tem que tomar. Agora, se só fica na parte técnica, só fica trabalhando, aí você não consegue enxergar isso, né? E é isso, assim, tem um ditado que fala, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então pode ser que você esteja sem tempo de ganhar dinheiro, porque tá trabalhando demais. Então, certo. Outro princípio do empreendedor, respeitar horários. Respeitar horários fala muito da pessoa, né? Quando a pessoa chega no horário, ela manda uma mensagem de que aquilo é importante pra mim. Eu dei atenção pra isso aqui. E quando uma pessoa não chega no horário, parece que aquilo não, tipo, assim, que não é tão importante, que não é relevante na vida dela, que ela foi, né? Mesmo que não seja isso, mas é isso que transparece. Então, você respeitar horários é você respeitar o outro com quem você combinou, é você respeitar o seu cliente, o seu fornecedor. E eu sei que é uma chave difícil de virar. Pra mim também foi, porque eu já fui atrasada, eu já fui a pessoa, porque como eu moro em Anápolis, que é uma cidade pequena, eu já fui a pessoa que marcou 2 e eu saio 2, porque eu sei que 2h05 eu vou estar lá, então 5 minutos não é atraso. Mas não é assim, né? A gente tem que se programar para sair um pouquinho antes, porque pode ser que dê algum problema e aí você chega no horário, né? Não sair em cima da hora. É na hora que você tá saindo, meu Deus, cadê a chave do carro? Aí você volta, aí um telefone liga, aí você já chega 10, em vez de 5, você chega 10 minutos atrasado, né? Então, respeitar horários. Uma outra coisa que faz muita diferença, não só na semana, mas no mês e no ano, na sua organização, é começar a semana com um bom planejamento. Então, chegou domingo ou segunda de manhã, planeje a sua semana. Já coloca as atividades mais importantes listadas, né? Os dias que elas vão acontecer, porque você vai já trabalhar em cima disso e se programar em cima disso. Não comece a semana sem priorizar o que é importante. Porque quando a gente não faz isso, a gente acaba trabalhando com urgências. Então, a gente não consegue colocar nada no nosso cronograma, porque tudo nosso é muito urgente. E você já viu que quando tudo é muito urgente, nada realmente é importante, né? Então, não dá para trabalhar com urgência. Você tem que se planejar, você tem que se programar. E o ideal é, antes da semana começar, você já fazer essa programação. Então, quando você começa a planejar a sua semana, o importante vira o seu foco, a sua prioridade.
E aí, esse importante ocupa a maior parte da sua prioridade e isso muda a sua vida. Por quê? Porque você já ouviu a teoria do 80-20, né? Teoria de Pareto. Então, às vezes, é 20% que tá te dando a maior parte do lucro, mas você não consegue você dar atenção para os 80%. E aí, os 20%, que são os mais importantes, você acaba não dando atenção para ele. Por quê? Porque você não se planejou, você não programou e você não priorizou. Um outro princípio do empreendedor: não depender de motivação para fazer, para agir. E isso, assim, muita gente já fala isso aqui na internet, né? A gente não precisa estar motivado. Por quê? Porque vai ter dia que a gente vai estar motivado, vai ter dia que a gente vai estar bombando e hoje eu vou fazer tudo. Mas vai ter dia que não. Vai ter dia que você não vai querer. Vai ter dia que você vai falar assim, não, tudo menos isso. Só que você tem que fazer. Então, por que é importante a gente ter meta, né? Porque aí a gente e ter as coisas organizadas e planejadas, porque a gente sabe que tem que ser feito. E a gente sabe que se a gente não fizer isso, a gente não vai alcançar aquilo que a gente quer. E às vezes a gente abre mão dessa motivação, né, pra fazer e depois vira uma coisa automática. A gente consegue colocar tudo na nossa vida de forma automática, né? Como exemplo, academia, por exemplo. Academia, você começa a ir. Dá preguiça? Dá, lógico que dá preguiça. Ai, você acordar e ir direto pra academia, você fala, quero dormir mais um pouquinho e tal. Mas quando você vai, você acha bom. Aí no outro dia dá preguiça de novo, mas aí você vai de novo. E no outro dia dá preguiça de novo, mas aí você vai de novo. Até que aquilo vire tão automático que você não se vê na possibilidade de não ir. Já tá inserido dentro de você, na sua rotina, né? Então, a motivação, assim, ó, se você separar a frase, né, é motivo para a ação, né? Você ter um motivo para você agir. Então, se você tiver motivos e porquês claros, você não vai precisar da motivação. Você não vai precisar estar empolgado e motivado. Apesar de que você pode fazer isso com você mesmo, você se motivar, né? Quando você coloca o que é importante para você, por que você está fazendo aquilo, aí sim, aí fica melhor, aí fica mais prazeroso. E aí você vai repetindo aquilo pro seu cérebro. Porque nosso cérebro, gente, ele é um computador e a gente treina ele sim, pro que a gente quiser. Então vamos lá. Quando você tá sem vontade de fazer, o que você tem que fazer? Simplesmente faça, simplesmente comece. Começa por uma coisa pequena, por uma coisa menor e vai fazendo. E de repente você já vai lá se ver envolvido naquela tarefa e você vai conseguir finalizar. Outro princípio de empreendedor: enxergar a longo prazo. Então a gente precisa ver a longo prazo, né? O que você está fazendo hoje vai te permitir chegar em algum lugar amanhã. E a gente tem que saber aonde que a gente vai chegar. Porque igual, assim, a gente fala, né? Importa mais a direção do que a velocidade. Porque se você estiver muito rápido na direção errada, não vai adiantar nada. Porque não é lá que você quer ir, é pra cá. Então, você tem que enxergar, você tem que vislumbrar o todo. Definir o que você quer, definir o seu objetivo. E aí, virar para esse lado, né? Que é pro lado que você quer. Então, as suas ações hoje, elas têm que ter uma congruência com o que você quer para você amanhã, certo? Então, e outra, né? É o que eu falei do carregar o azeite e observar o palácio. Você tem que aprender a curtir a jornada, né? Tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. Então, você tem que fazer com que seja leve. Não pode ser sofrido, pesado. Não. É a nossa vida. A nossa vida é o dia a dia. Nossa vida não vai ser um dia, que vai ser aquele dia que a gente vai chegar lá. Não, nosso dia vão ser todos os dias. Então tem que ser legal, tem que ser prazeroso, tem que ser feliz. E isso depende só da gente. É a gente que faz que seja assim, né? E a chegada é importante, porque é aí que você vai conseguir visualizar, né, melhor o dia de hoje e se ele tá levando aonde você quer. E isso dá sentido ao seu tempo, né? Você percebe, eu tô aqui investindo meu tempo, mas é pra eu chegar lá, que é onde eu quero. Então faz todo sentido. E isso também pode ser um dos motivos da procrastinação, porque a pessoa não consegue enxergar a longo prazo, ela não consegue enxergar o benefício daquilo que ela tá fazendo. E aí ela deixa para outro dia. E aí sim, por diante, vai deixando e acaba não fazendo. Outro
princípio do empreendedor: dormir antes de tomar as decisões. Às vezes a gente tem algumas decisões que a gente tem que tomar e a gente quer tomar ali no calor da emoção. Mas é importante que você se acalme, você se aquiete, para que realmente aquela, né, assim, aquilo que vem do seu coração mesmo consiga chegar e você consiga tomar a decisão correta. Só que é super importante, tome a decisão. Não é dormir um mês antes de tomar a decisão, não. É dormir um dia. E aí você toma a decisão. Porque estando errado ou certo, você tem que decidir. A gente não pode ficar no muro, no meio do caminho. A gente tem que decidir, ou vai ou racha. Ou vamos ou não vamos, ou fico ou vou. Porque mesmo quando você não decide, na verdade você decide, né? Então decidir é uma coisa importante. E pra gente decidir, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter autoconfiança, a gente tem que acreditar. Então, se tudo que a gente vai fazer, né, tem um processo aí de desenvolvimento pessoal por trás. Outro princípio é networking. Isso é bem legal, assim, porque o empreendedor, né, nós como empreendedores, a gente precisa estar em contato com pessoas que estão buscando, né, a mesma coisa, que estão nos elevando. A gente eleva a pessoa nos eleva. Então esse network é importante. Às vezes ali num contato que você faz com uma pessoa pode surgir uma parceria muito legal. Então a gente tem que aprender a se comunicar, a falar o que a gente está fazendo. Isso é importante. E a gente pode até treinar em casa mesmo, na família. Você vê, às vezes tem famílias que nem sabem exatamente como é o seu trabalho que você faz. E às vezes pode ser que uma pessoa esteja precisando do seu trabalho e não te contrate. Por quê? Porque você não falou. Aí ela vai contratar outro, aí você, eu faço isso. Né? Mas não comunicou. Então, no meio do assunto, coloca lá, olha, esses dias eu fiz um quarto e ficou muito legal e tal. Porque você vai inserindo a sua vida, o seu trabalho para as pessoas. Então, elas vão saber e vão te procurar quando elas precisarem. Outro princípio de empreendedor: seja objetivo. Gente, eu tenho um pouco de... Não é intolerância, não chega a ser intolerância. Eu escuto calmamente tudo, eu sou muito paciente. Mas eu confesso que as pessoas objetivas, elas ganham uma estrelinha pra mim. Porque quando você é muito prolixo pra falar coisa, né? Você fica ali perdendo, parece que você tá perdendo muito tempo ali. Já podia ter falado, já acabado, já começado outra coisa. Não, igual reunião que dura 2 horas, não faz sentido. Tá falando de outras coisas, não tá falando do foco. Então a gente tem que ser objetivo, sintetizar, colocar o que é, ser claro, ser simples. Tem até um livro maravilhoso que ele explica isso. Ideias que Colam, que chama o livro. Ele fala que a gente tem que sintetizar o que a gente for falar, tornar tudo o mais enxuto possível. Porque é isso que a pessoa vai grudar na cabeça da pessoa. Porque quando você fala coisa demais, informações demais, chega lá no final, ela não lembra nem o que você falou lá no comecinho. Então, ser simples, sucinto, objetivo. Ser direto, né? Direto ao ponto. E tem um princípio aqui do empreendedor que eu achei super interessante. Eu nunca fiz, mas eu achei interessante para falar para vocês, que é a regra dos 3. É o seguinte: você tem que dar 3 chances para as pessoas ou para qualquer coisa que você for fazer. Então, se você contratou uma pessoa e a pessoa ali errou, vacilou em alguma coisa, você vai lá, você ensina de novo, dá outra chance. Agora, na terceira, se ela não foi suficiente, se você achou que não valeu para você, aí sim você já deu 3 chances para ela e você demite. Então, para tudo, você dê 3 chances. Porque pode ser que a pessoa esteja num dia ruim, pode ser que ela não tenha entendido direito, então tantas coisas podem acontecer, a gente tem que dar outras chances para as pessoas, todo mundo merece outras chances, né? Então eu acho que 3 é um número excelente, deu 3 chances, se não deu é porque não era para dar, né? Não deu certo, vai dar certo com outra pessoa e bola pra frente. Porque a gente também não pode estar com pessoas ao nosso lado que não nos agregam. Porque elas estão tomando lugares de outras pessoas que iriam nos agregar. E cada um tem um caminho, cada um tem um processo. Então, não é uma maldade. Às vezes você fala assim, eu não quero, tô com dó. Não é isso. Porque às vezes aquilo não é o caminho dela. E aí, se você deixar ela livre para seguir o caminho dela, ela vai ser mais feliz e você também. Então, a gente não pode ficar
com pessoas que não estão nos agregando, mas sempre dando 3 chances. Agora, vamos lá, os princípios do empreendedor encerrou aí. Esses são alguns que eu captei, que eu achei interessante falar. Então, agora como transformar a sua visão num negócio lucrativo e sustentável na arquitetura? A gente tem que entender isso que eu já até comentei, que é muito além da parte técnica, né? A gente precisa ter noção de empreendedorismo, de estratégia, de gestão de escritório, para tornar nosso trabalho, né, nosso negócio mais eficiente, né? Fazer tudo de uma forma mais eficaz. Então, você pensa no escritório de arquitetura como um grande edifício. Ele tem a baldrame, o primeiro, segundo, terceiro pavimento. Aí o que é? A gente quer que o nosso escritório, né, tenha progresso. Então, a gente tem que fazer uma base bem feita, certo? Então, a fundação é o entendimento de toda essa nossa conjuntura. A fundação é a capacidade que o profissional, que o arquiteto tem de enxergar o seu negócio, de enxergar onde ele está, o mercado que ele está inserido, a conjuntura existente econômica, social e política. Essa é a fundação. Então, é muito importante você conhecer o seu DNA, saber quais são as suas crenças, os seus princípios, os seus valores e como que isso se encaixa na realidade e no mundo na sua volta. O primeiro pavimento são as ações empreendedoras, é você agindo, é o arquiteto tomando atitude. Então, ele precisa ter uma atitude empreendedora, fazer com que as coisas aconteçam, né? Não adianta ficar só no plano das ideias. E depois, o terceiro pavimento, o profissional precisa estruturar ali uma organização empresarial. Organizar a sua empresa, mesmo que seja uma só pessoa trabalhando. Isso não importa, se for uma, se for duas, ele tem que ter essa noção empresarial, né? E uma organização. Então, o escritório tem que ter uma estrutura, um espaço físico correto, os equipamentos que você vai precisar usar, né? E precisa ter os produtos que você vai ter disponível no mercado. E aí, depois disso, o quarto pavimento, o que vai ser? O marketing. Porque não adianta você fazer coisas lindas, maravilhosas, se você não comunicar, se as pessoas não souberem. Como é que elas vão chegar até você? Como é que elas vão saber da existência do seu produto? O marketing é extremamente importante. Não adianta você ser o melhor naquilo que você faz se você não comunica. Então, hoje a gente tem uma facilidade, né? A gente tem Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem um monte de coisa que a gente pode comunicar e mostrar o nosso trabalho. Né? E existem outras formas também de marketing, né? Existe o marketing boca a boca, o marketing pessoal, inúmeras. Então, o objetivo do marketing é que você seja percebido pelo mercado como uma alternativa interessante, né? É isso que a gente quer. E outro pavimento, negociação e vendas. A gente tem que aprender a vender. Não basta aprender a fazer projeto. A gente tem que saber vender, a gente tem que saber negociar, a gente tem que saber conduzir uma venda. A gente tem que saber ter uma comunicação persuasiva. A gente tem que fazer com que o nosso cliente deseje o nosso produto. A gente tem que entender que na hora que a gente apresentar para o cliente o investimento que ele vai ter, aquilo, ele já comprou. Ele nem sabe o preço ainda, ele já comprou o seu produto. De toda a abordagem que você fez com ele. Isso é extremamente importante. A parte de vendas é essencial. Por quê? Porque a parte de vendas vai fazer também você se valorizar. Você enxergar o seu valor, porque você vai ter que mostrar o seu valor para o seu cliente. E aí você começa a enxergar mais o seu valor. E aí isso te dá autoconfiança. E aí você consegue ser melhor. Tudo um caminhar, né? Outra coisa que você precisa, outro pavimento, o processo produtivo organizado. Então a gente precisa criar processos no trabalhar, né? Nos projetos. Criar processos para que tudo flua, como se fosse uma indústria que aqui faz isso, aqui faz aquilo, né? Como se fosse aquelas indústrias automatizadas, né? Obviamente que o projeto é uma coisa muito particular e muito personalizada. Mas a gente criando processos,
o sistema fica mais fácil, a sua qualidade, a qualidade do que você entrega, ela fica padronizada, né? Você cria um padrão de entrega. Então você vai ter checklists que você vai ter que listar para saber se essa etapa foi cumprida. Agora você vai para a próxima etapa, e para a próxima, e para a próxima, até o projeto finalizado. Então, e você deixar esses processos claros facilita demais, porque qualquer pessoa que chegar nova no seu escritório vai ter ali aquela linha para ele seguir. E você não precisa explicar e treinar tudo de novo, porque já tá ali, já tá escrito, os processos estão definidos. Isso é muito, muito, muito importante. Você vê assim, não tem uma coisa mais importante. Eu não sei o que eu elegeria por mais importante, porque tudo complementa, né? Uma parte complementa a outra. Aí tem a parte do controle financeiro, né? Que a gente tem que aprender a gerir o dinheiro, a pegar o dinheiro e colocar no que vai ser importante, tomar as decisões nesse dinheiro. E o mais importante, a gente tem que se pagar. A gente tem que estabelecer nosso prolabore, porque não adianta você pegar todo o dinheiro da sua empresa e reinvestir e ficar sem salário, não. Porque isso a longo prazo não se sustenta. Você vai ficando sem motivação, você vai ficando desgostoso daquilo, porque você não vê o resultado, né? Então você tem que tirar um prolabore. É muito, 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 muito importante. Porque você, imagina, você é o centro da sua empresa. Tudo acontece em torno de você. Aí se você não se valoriza, pode ser que tudo caia em volta de você. Então você é o centro, você tem que estar em pé, você tem que estar bem. E outro item, controle estratégico. Então, o controle estratégico é quando o profissional tem uma visão muito clara do seu negócio, a ponto dele conseguir integrar todos esses outros negócios, todas essas etapas que eu acabei de falar. Então é como se fosse a cobertura, né? E assim, é preciso que os profissionais tenham algumas características empreendedoras para fazer o negócio prosperar, né? Que é isso que a gente está falando aqui, tornar o arquiteto um empreendedor. E entre inúmeras características que o empreendedor tem que ter, estão criatividade, que eu acho que pro arquiteto, né, tá dentro da nossa área. A gente tem que ser criativo em todos os lugares, nos projetos e também nas estratégias. Autoconfiança, a gente tem que mostrar que a gente confia na gente mesmo. Senão, quem que vai confiar? Se ela sentir que você não confia no que você tá falando, a pessoa vai ficar com o pé atrás, porque as pessoas sentem. Senso de inovação. Hoje a gente tem tanta possibilidade de inovar, tantas formas mais eficientes de projetar, de contactar clientes, de fazer orçamentos de obra online. Então, assim, a gente tem programas maravilhosos que economizam tempo. Então a gente tem que buscar isso, buscar a inovação. A inovação tá aí, né? Você tem que buscar ela e aplicar no seu negócio. E ter iniciativa, né? Iniciativa de agir mesmo, de meter o peito e fazer. Bom, aí tem uma coisa interessante que eu quis trazer aqui também para vocês. Tem um livro que chama O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. E ele descreve um conflito interno que tem dentro de cada profissional. E aí o conflito é entre o empreendedor, o técnico e o gerente. Então são essas três personalidades que convivem entre si, elas têm que conviver de forma harmoniosa. E tudo tá certo até que um dessas três personalidades, técnico, gerente e empreendedor, toma a frente, né? Quando ela fica mais forte, uma dessas personalidades fica mais forte. Então, o empreendedor, quem que é? É aquela personalidade que olha pra frente, que ela enxerga o futuro, que quer criar coisas novas, negócios novos, quer que frutifique, que cresça. É isso. Então, quando você tem muito trabalho para fazer, começa a entrar a parte do técnico, né? Que é o arquiteto. Ele tem que fazer o trabalho, né? O protocolo, todo o processo do que tem que ser feito. E aí o empreendedor é atrapalhado pelo técnico, porque o técnico quer reproduzir os processos. E o empreendedor, ele sempre quer mudar, ele sempre quer transformar, sempre quer fazer algo novo. Então, assim, a gente tem que ter, olha pra você ver, a gente tem que ter essa noção que a gente tem processos, mas não significa que isso não possa mudar.
porque lançaram aí um aplicativo que vai me economizar, sei lá, 3 dias de trabalho num determinada coisa. Então eu posso buscar esse aplicativo, colocar ele dentro do meu escritório, transformar meus processos de uma forma mais eficaz. Só que aí eu tenho, o meu lado empreendedor tem que estar ativo, buscando essas soluções e essas inovações, né? E aí, quando o empreendedor e o técnico estão brigando, aí existe a presença do outro personagem, que é o gerente. O gerente vai botar ordem na casa. Ele vai colocar os processos em ordem, resolver os problemas criados entre o empreendedor e pelo técnico e vai fazer o escritório funcionar. Então essas são as 3 personalidades que nós temos, de acordo com esse autor. Então a gente tem que entender que as 3 personalidades são importantes. Você tem que ter as 3, né? E cada um é responsável por uma coisa importante no seu escritório. O empreendedor pela inovação, o gerente pela qualidade, o técnico pela qualidade e o gerente pela produtividade, certo? E a gente vai precisar dos 3. Então, a empresa dos sonhos é que a inovação, qualidade e produtividade esteja em equilíbrio, né? Então, para o arquiteto se realizar profissionalmente, a gente não precisa ser empreendedor. Ele pode ser várias coisas, né? Tem arquiteto que é concursado, tem arquiteto que trabalha para outros arquitetos em outros escritórios. Então, tem arquiteto que trabalha em obra, tem arquiteto que tem empresa, em fábrica. Então, a arquitetura tem um leque gigantesco em que a gente pode atuar, certo? Mas, se o arquiteto quer ser empreendedor, é muito, muito importante que ele entenda que ele precisa desenvolver habilidades nessa área, não só ser o técnico, né? Ele precisa ter domínio de estratégias, ele tem que ter conhecimento de administração, que não é simples, não é fácil, mas é possível, né? Tem que buscar. Os principais erros que os profissionais cometem é achar que pode tomar essa postura de empreendedor sem conhecimento e começar a agir com base na tentativa e no erro. E por que isso é um problema? Porque você vai levar muito tempo. A gente não precisa passar por isso. A gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com quem já passou por isso. Né? Imagina, eu fico olhando pra mim hoje, depois de 20 anos de formada, né? Se lá atrás, há 20 anos atrás, eu pudesse me ensinar, meu Deus, seria um sonho. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de atalhar, de buscar esse conhecimento. Não precisa errar para acertar. Não precisa. Estratégia. Maior parte das pequenas empresas de arquitetura não tem noção do porquê de uma boa estratégia, né? Estratégia, ela não é o plano, ela não é o objetivo. Estratégia é o conjunto de ações, tanto que o estrategista, né, é quem toma ação, que uma pessoa realiza para alcançar os objetivos, ou uma empresa, né? Então, a estratégia são as ações que a gente faz para aquela empresa alcançar o determinado objetivo. E a estratégia é definida pela visão, pela missão, pelas crenças, pelas circunstâncias que essa empresa e essa pessoa está inserida. Agora que eu falei de missão, eu quero entrar numa parte que eu achei super importante, que eu acho que todos nós temos que olhar quando a gente abre um negócio. Que é encontrar a nossa missão, encontrar a nossa essência. Então, assim que as pessoas descobrem a intenção daquilo, elas começam a gerar suas próprias soluções. O que isso quer dizer? Quando eu tenho a minha empresa e eu tenho uma missão, uma essência bem clara, qualquer pessoa vai ser apta a tomar as decisões, porque ela vai conhecer a essência, o que é importante naquela empresa. Então, vamos lá. Para encontrar essa essência, você tem que ser simples. Encontrar a essência da ideia. Esmiuçar a ideia até encontrar o mais importante. Para chegar nela, a gente precisa eliminar os elementos superficiais. Só que essa é a parte fácil. A parte difícil é eliminar as ideias que talvez sejam importantes, mas não sejam a mais importante. E aí eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem do que eu tô falando. Tinha uma companhia aérea nos Estados Unidos chamada Southwest Airlines. Aí qual que era a essência dessa companhia? A essência dela era a companhia aérea com as passagens mais baratas. Então, é uma ideia simples, passagens mais baratas. Pronto, acabou. Essa era a essência. Só que essa ideia era simples, mas era útil o suficiente para orientar as ações de todos os seus funcionários.
por mais de 30 anos que essa empresa fez. Aí, uma das entrevistas que o CEO dessa empresa, da Southwest Airlines, disse foi falando assim, que ele podia ensinar o segredo para comandar a companhia aérea em 30 segundos. Somos a companhia aérea de tarifas mais baratas. Ao compreender esse fato, você pode tomar decisões sobre o futuro da empresa tão bem quanto eu. Olha a importância de você encontrar a sua essência. Então, vamos lá. Aí, ainda nessa empresa, né, o pessoal do marketing fez uma pesquisa e aí eles chegaram com uma informação. Falou, olha, parece que as pessoas estão gostando muito de saladas, Caesar salad, servidas durante o voo. E hoje a gente só serve amendoim. O que vocês acham de acrescentar saladas e tal? Aí, como que você vai decidir sobre isso? Você vai olhar a essência da empresa. Servir essa salada, a Caesar salad, vai ajudar a tornar a empresa aérea com passagens mais baratas? Não, não vai. Então, cortou. Não vai ser feito a salada. Vai continuar servindo amendoim. Por quê? Porque eles já descobriram a sua essência. Eles já descobriram o seu mais importante. Agora, obviamente, existem os círculos concêntricos da essência. Então, a essência é a passagem aérea mais barata, a tarifa mais barata. Mas aí, os funcionários mais divertidos e mais alegres no trabalho, isso atrapalha a companhia aérea ser mais barata? Não. Então, pode ser feita uma brincadeira lá no voo com o aniversário de algum tripulante? Pode ser feito, ok. Mas pode jogar confete pra... Não pode jogar confete. Por quê? Porque aí vai gerar custos na hora da limpeza da aeronave. Então, tudo tá pautado na essência da empresa, a tarifa mais barata. Tem outro exemplo também, que é da empresa que produziu o Tylenol. Eu não lembro exatamente a época, mas eles tinham 5 Tylenols, não sei o plural, que foram retirados do mercado porque eles... Parece que 5 crianças tinham morrido por causa de tomar Tylenol. E aí, nesse momento, eles precisavam ter uma decisão muito importante. O que eles iam fazer com aquela informação? E qual que era a essência da empresa? A essência da empresa era os clientes em primeiro lugar. Então, apesar de ser um prejuízo enorme, eles retiraram todos os vidros de Tylenol do mercado. Não sei se foi 200 bilhões, será um valor muito alto de prejuízo, mas por quê? Porque eles tinham que garantir a segurança. O primeiro topo, a essência da empresa era garantir a segurança dos consumidores. Depois, descobriu-se que os vidros de Tylenol tinham sido adulterados, não era culpa da empresa. Mas eles já tinham feito o processo de retirada, né? E eles conseguiram manter a sua reputação. Então, olha como é importante a gente pensar, esmiuçar e conseguir chegar na nossa essência. Qual que é a essência da sua empresa? Qual que é a coisa mais importante? Porque é a partir daí que você vai tomar as suas decisões. Tudo em cima dessa premissa, né? Eu dei 2 exemplos aí bem legais. Bom, gente, agradeço muito a todos. Muito obrigada e até!